Olá, famílias, olá, alunos, crianças do segundo ano do ensino fundamental. Então, o nosso material Aprender Sempre, hoje nós vamos fazer as aulas 5, 6 e 7, tá? Nós vamos dar umas adaptadas aí nos questionamentos do material, né? Que lembra que muitas atividades são propostas para as aulas presenciais, né? Então, como a gente ainda não tá 100%, tá bom? Então, lá, a página 10 de língua portuguesa, aula 5, legenda da foto da professora. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos escrever a legenda da foto de sua professora e de seu professor, a qual será colocada no mural de apresentação com a de vocês. Retomem o que precisa ter na legenda e combinem previamente o que será escrito. Então, vocês sabem que essa proposta, né, seria aí do material, mas está mais pronta se fosse uma aula presencial. Tá? Mas a gente vai ver os aspectos da legenda, que é sempre importante, né? Quando você for usar esse tipo de texto, tá? Então, vamos lá. Planejando a legenda. Volte para as anotações que fizeram nas aulas 1 e 2 dessa sequência e verifiquem o que precisam garantir para escrever uma legenda. Em seguida, observem a fotografia que a professora trouxe para o mural e combinem o que vai ter na legenda de apresentação da foto. Escreva aqui a lista dos elementos que comporão a legenda. Então, nós vamos colocar aqui, vou trazer para vocês depois uma orientação para vocês anotarem nesse espaço do seu material, sobre o que tem que compor uma legenda, né? No geral, não a legenda específica que está tratando o material. E daí vocês vão anotar nesse espaço, ok? A 2 também, né, uma proposta que a gente não vai estar cumprindo nesse momento, né, que é ditar a legenda para a professora, ok? Mas a gente vai ver lá quais são os aspectos, as características, o que deve compor uma legenda. E na página 11, tá lá, aula 6, revisão da legenda. O que vamos aprender? Revisar um texto escrito é uma tarefa de todo escritor. Voltar à legenda para verificar possibilidades de melhorias é a proposta dessa aula, tá? Então, revisar o que escreveu, o que você precisa saber, o que você precisa se atentar, prestar atenção. Então, na 1 tá falando lá. Revisão das principais informações. Acompanhe a leitura que a professora vai fazer do texto que produziram na aula anterior. Retomem o planejamento, verifiquem se faltou alguma informação importante e se a legenda explica a fotografia a qual está relacionada. Então, aqui nessa consigna, né, nesse enunciado de atividade, já está dando as dicas, né, de tudo que a gente precisa prestar atenção na hora da revisão de uma legenda, tá? De revisar um texto em geral, aí no caso específico é a legenda, né? E ali estava a proposta assim, depois da legenda revisada, escreva aqui a versão final. Nós não vamos escrever uma versão de legenda aí, mas nós vamos escrever os aspectos, né? Vamos escrever aí, elencar, vou dar as dicas para vocês, aí vocês vão copiar nessa parte do seu material, quais que são os itens que a gente vai observar numa revisão de legenda, ok? E a aula 7, que é o planejamento da legenda. O que vamos aprender? Chegou o momento de começar o processo de escrita da legenda de sua foto ou de seu desenho. Mas antes disso, você vai ler. Então, aqui, ó, aqui vai dar algumas dicas de como que se apresentam as legendas nessa atividade, tá bom? Então, olha lá, há 3 imagens que precisam de legendas. Leia as opções e ligue as que você considera complementares. Então, tem as imagens aí, essa primeira imagem, o que será que ela aparece? Essa segunda imagem, né, com as crianças. E uma terceira imagem, que também tá aparecendo crianças, né? Então, a gente vai ler agora, pra gente poder ligar cada legenda, cada texto aí da legenda, tá? A gente vai ligar na imagem que combina, na imagem correspondente, tá bom? Vocês vão me ajudar? Então, lá na primeira legenda tá escrito: Brincadeira de roda das crianças Guarani, São Paulo, SP.
P. Então, qual que tá mostrando uma brincadeira de roda? Olhem aí, vamos ver. A segunda legenda está falando lá. Brincadeira feita por crianças da aldeia Guarani. Brincadeira com bicicleta, desculpa, pulei a palavra bicicleta, pessoal. Perdoem a pro, tá? Então, qual será que é a brincadeira de bicicleta com a aldeia Guarani? E o último tá lá. Peteca, brinquedo comum em várias culturas. De origem tupi, significa golpear com as mãos, tapear, São Paulo, SP. Então, qual que é a peteca? Você vai ligar. Qual que é a brincadeira com bicicleta? Qual que é a brincadeira das crianças, né? Em roda. Tá joia? Então, liga cada legenda, conforme a professora leu, lá no desenho, né? Na foto, desculpa, não é desenho, é foto. Tá? E eu vou dar as dicas sobre como você vai fazer aí a atividade que está na página 13, que é o autorretrato. O mural pode ser formado por uma foto ou por um desenho. Se for desenhar, precisa se incluir no desenho, considerando o momento que represente o que mais gosta de fazer ou o lugar onde mais gosta de estar. Então, tem um espaço aí para você fazer o seu autorretrato. É você se desenhar, mas viram que tem umas dicas especiais ali, nós vamos falar sobre elas daqui a pouquinho aqui na aula. E planejando a legenda. A legenda é a parte escrita. Como já discutido anteriormente, a legenda é um texto curto que traz poucas informações e que explica o que está acontecendo na foto. Retome o quadro das suas preferências e escolha qual delas combina mais com a foto ou desenho que utilizou para se representar. Faça uma lista do que deve conter na legenda. Então, nós vamos ver aí, vou orientar vocês para o que deve ter na legenda. Então, vamos lá para as orientações para as respostas do seu material? Então, na página 10, a atividade 1, aparecem lá. Você vai anotar, né, naquele espaço, os elementos que compõem a legenda, o que deve ter numa legenda, o que não pode faltar. Então, qual que são esses elementos? Descrição, contar o que está aparecendo na imagem, a informação, que é informar datas, locais, nomes, e a frase, como que deve estar organizada essa frase? Uma frase curta, um texto curto, usando alguma pontuação, as vírgulas quando necessário, o ponto final quando necessário, ok? Então, preste atenção a tudo isso. Anote no seu material. Se precisar, você dá uma pausa, tá? Para que possa anotar da melhor maneira possível, né? Tá bom? Com mais atenção. Página 11, atividade 1. O que revisar na legenda? Então, o que a gente vai revisar na legenda? O que a gente vai ver se dá para melhorar ou se dá para corrigir? É isso que é uma revisão, revisar um texto. Os fatos descritos. Será que está em evidência o que está aparecendo na imagem? Será que dá para perceber, né? E a grafia, verificar os erros ortográficos, tá? Então, você vai verificar os erros ortográficos. Será que escreveu tudo certinho? Será que precisa de melhorar alguma coisa? Trocou alguma letrinha? Às vezes acontece, né? Às vezes a gente tá escrevendo um pouquinho rapidinho, acontece. E a interpretação. Será que todos entendem a imagem ao ler a legenda? A pessoa vai ler e já vai perceber o que é? E lá na página 13, as atividades 2 e 3. A 2 é o autorretrato, que tem que estar contextualizado. O que é isso, Pro? Você vai desenhar você de acordo com as suas preferências, no seu local preferido, ou comendo a sua comida preferida, ou brincando da sua brincadeira preferida, ou fazendo o que mais gosta de fazer. Então, não é só desenhar o seu rosto, você vai ter que se desenhar numa das situações da sua preferência. Por isso que lá no material falou para você voltar na tabelinha das suas preferências, para você lembrar o que você falou lá, o que você anotou. Tá bom? Desenha bem bonito, bem caprichado, o seu autorretrato dentro das suas preferências. Combinado? E planejando a legenda, o que deve conter na legenda. Se você vai fazer uma legenda sobre a sua foto, tem que ter o seu nome, né, de quem é, o lugar e a ação. O que está fazendo? Está comendo, está brincando, também dentro do que está mostrando a sua foto, o seu desenho,
E se era para fazer dentro da parte das suas preferências, sempre falar alguma coisa que já estava lá na sua lista de preferências. Anote com cuidado, com capricho, com atenção, volte o vídeo se necessário, pause para anotar. Sempre também estar atento às suas orientações do seu professor, da sua professora, lá no seu grupo do WhatsApp, lá no aplicativo Radar Escolar Iperó. Sempre realizando também as devolutivas, né? Retirar a foto, responder as questões, tá joia? Assim todos nós podemos caminhar para uma excelente aprendizagem, hein, crianças? Estou feliz que vocês estão participando dessas videoaulas. Parabéns e boa aula!